O que Yeshua quis dizer naquele diálogo com alguns saduceus e fariseus, quando ele disse: o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que faça dar frutos? Será que ele está dizendo que as promessas dadas para Israel agora não são mais Israel, pertencem a outro povo? Isso justifica a teoria da substituição, na qual acredita-se que todas as promessas dadas a Israel agora são da igreja e não mais de Israel? Certamente não. Vamos entender por quê. Eu sou Fábio, eu tenho um instituto chamado Essência Judaica do Novo Testamento. Estou colocando o site aqui para você verificar. Lá eu forneço conhecimentos, cursos, elementos necessários para que você tenha uma compreensão mais profunda do Novo Testamento, que é um texto judaico. Após descrever uma parábola, Yeshua fala para esses saduceus e fariseus que o reino será retirado deles, entregue a um povo, não são nações, é um grupo de pessoas que produza frutos. Essa declaração de Yeshua é muito parecida com aquilo que Samuel disse para o rei Shaul, dizendo que o reino será retirado dele e entregue ao seu próximo. A palavra usada realmente por Samuel foi próximo, e o que aconteceu foi que o reino de Israel da época foi tirada das mãos do rei Shaul e entregue a David. Então a declaração de Yeshua é muito parecida com isso. Em primeiro lugar, gente, com quem Yeshua estava falando? Saduceus e fariseus. Eles eram os líderes de Israel na época. Tá? Os saduceus eram os líderes do templo, a maioria eram sacerdotes, eram a maioria no Sanhedrin. Os fariseus eram aqueles que também ensinavam a Torá para seus discípulos nas sinagogas. Havia escribas dos dois grupos, eles eram os líderes religiosos da época. Quando Yeshua diz que o reino de Deus será retirado de vocês, significa que está sendo retirado deles. Não está sendo retirado de Israel, porém deles. E o versículo seguinte mostra claramente isso, tanto que foi isso que eles próprios entenderam. A palavra usada por Mateus, povo, tá? Que dependendo da tua tradução pode estar escrito pessoas, povo ou nação, ela essa aqui, ela está no singular. Quando Mateus usa esta palavra no plural, ele está querendo dizer nações, outros povos. Aqui, essa palavra está no singular, dizendo que são grupos de pessoas, é um grupo de pessoas diferente dos líderes, saduceus e fariseus. Quem é este grupo de pessoas para o qual está sendo dada a liderança de Israel? Os seus discípulos, os discípulos de Yeshua, os 12 iniciais e aqueles milhares e milhares, e hoje em dia, felizmente, são milhões, que estão ensinando o Evangelho. No ano 70, com a destruição do templo, os saduceus desapareceram. Os fariseus existem até hoje, ensinando a Torá para o povo. Porém, eles não estão dando os frutos do reino de Deus, pois eles rejeitaram Yeshua. Os apóstolos, os discípulos, fizeram outros discípulos que estão dando frutos, ensinando o Evangelho ao mundo. Foi isso que Yeshua quis dizer. As promessas dadas a Israel são eternas, incondicionais, isso está muito claro na Bíblia. Essa teoria da substituição, que em inglês é conhecido como Replacement Theology, não tem base bíblica alguma. Na verdade, ela é resultado de uma deturpação da compreensão bíblica, ok? Espero ter esclarecido mais uma vez. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Shalom.